Neste vídeo vamos analisar três regiões da função de produção. Então, a lei dos rendimentos decrescentes, ela diz o seguinte: quando a gente aumenta o fator de produção variável, a quantidade, o produto, ele vai aumentando a taxas crescentes inicialmente. Depois de um certo momento, continua a crescer, continua a aumentar a produção, mas a taxas decrescentes, até chegar na quantidade máxima de produção. E daí para frente, se aumentar o fator de produção, a produção vai cair. O ponto inicialmente, onde há essa mudança de taxas crescentes para taxas decrescentes, é o ponto de inflexão que nós vimos lá na produtividade marginal. Então a gente vai ter aí três pontos na curva, que é o ponto de máxima produtividade marginal, o ponto de máxima produtividade média ou de máxima eficiência e o ponto de máxima produção. Dividindo esse gráfico, as regiões desse gráfico, a gente vai ter três fases. A primeira fase vai do início até o ponto, até a linha, essa linha tracejada, delimitada pelo ponto de máxima eficiência ou máxima produtividade média. A segunda fase, a segunda região, vai do ponto de máxima eficiência ou máxima produtividade média ao ponto de máxima produção. E a fase 3 vai do ponto de máxima produção em diante. Então, analisando então essas três fases, a gente vai verificar o seguinte: na fase 1, a fase 1 é a fase que você está iniciando o seu processo produtivo. Então, você tem poucos fatores de produção variáveis e muitos insumos, ou seja, muitos fatores fixos. Então, compensa para você aumentar ainda a sua produção. Então, você pode ainda investir no seu negócio, que sua produção vai aumentar. Então, só lembrando lá da produtividade marginal, a sua produtividade marginal no início, ela vai crescendo, embora quando chegue no ponto de inflexão, seria esse ponto, um ponto mais ou menos aqui, né, onde você tem um máximo da produtividade marginal, daí para frente a gente começa a ter uma queda na produtividade marginal. Então, olha, nessa região aqui, até aqui, a gente tem a produtividade marginal crescente. Então, continua-se a aumentar a produção e a taxas, aqui eu tenho taxas crescentes. Daqui para frente, eu tenho taxas, eu continuo a aumentar a minha produção, mas a taxas decrescentes. Taxas decrescentes. Tá? É só olhar aqui o comportamento da produtividade marginal. Daqui para frente ele está diminuindo. Aqui a produtividade marginal está aumentando. Então, taxas crescentes e taxas, daqui para frente, taxas decrescentes. Quando eu chego aqui, esse ponto aqui é o ponto de máxima eficiência. Então, aqui é o ponto de máxima eficiência, que é o ponto onde a produtividade média é máxima. Máxima eficiência. Então, até aqui, mesmo com taxas decrescentes, compensa aumentar a produção, compensa investir, porque você está aumentando a produção. Tá? Essa região, então na fase 1 é uma fase bem interessante, a fase de início aí de produção, de início do negócio, compensa o investimento. Na fase 2 é a melhor fase, é onde nós vamos trabalhar. Mas onde exatamente a gente vai querer atuar? No início da fase ou no final da fase? Depende. Depende de quê? Vai depender do preço dos fatores variáveis. Então, se os fatores variáveis estiverem muito caros, mão de obra muito cara, compensa você ficar aqui no início da região da fase 2. Se esses fatores não estiverem tão caros,
Então vai compensar a gente vir mais para o ponto de máxima produção. Tá? A fase 3, de jeito nenhum. Não é aconselhável trabalhar na fase 3, porque aí você vai ter perda de dinheiro, né, já que sua produção está diminuindo, sua produtividade marginal é negativa. Então na fase 1, ocorre quando o produto marginal é maior que o produto médio, então você tem poucos insumos variáveis para muitos insumos fixos. Então não há ainda uma maximização do fator fixo. E na fase 2, é entre o produto médio máximo, ou seja, a máxima eficiência, e o produto marginal zero, que é a máxima produção. É o estágio em que a empresa deverá trabalhar, pois há um maior equilíbrio entre o fator fixo e o fator variável. A empresa deverá trabalhar tanto mais próximo ao início do segundo estágio, quanto mais caro for o insumo variável relativamente ao insumo fixo, e mais próximo ao final, quando o preço do produto final estiver relativamente mais elevado em relação ao preço do insumo. Okay? E na fase 3, é a região em que a produtividade é negativa, é um estágio irracional. Então não se deve investir, não se deve gastar nessa fase aí.